Boa tarde, turma. Hoje nós iremos finalizar a unidade 4. Na semana passada eu enviei o link de um vídeo do YouTube falando sobre resumidamente sobre o assunto e hoje nós iremos reforçar e concluí-lo. Bom, iremos falar primeiramente sobre os primeiros habitantes. E é interessante fazermos uma lembrança ao passado e lembrarmos de como foi que começou e como foi que os primeiros habitantes chegaram à América. Bom, quando estudamos a história do continente americano, logo lembramos sobre a chegada de Cristóvão Colombo em 1492, como a descoberta da América. Isso é correto? O que vocês acham? Cristóvão Colombo realmente ele descobriu o continente americano ou ele só conquistou as terras? Bom, antes da chegada de Colombo, o território americano ele era ocupado por diversos povos. Mas quando e como eles chegaram à América? Outras perguntas para vocês pensarem. Bom, os estudos arqueológicos eles vão apontar que o ser humano ele chegou ao continente no período paleolítico, cerca de 50 mil anos antes de Cristo. E a hipótese mais aceita é de que os primeiros humanos eles vieram da Ásia e outra teoria também é que eles vieram utilizando embarcações, eles vieram das ilhas do Oceano Pacífico. E vai ter esses dois momentos bem marcantes, que é a época do Paleolítico e a era do período Neolítico. O período Neolítico ele vai ser marcado principalmente pela evolução técnica. E esses grupos humanos eles vão passar a desenvolver o plantio agrícola e vão cultivar alguns alimentos, como milho, feijão, batata, mandioca e entre outros. Em relação às civilizações pré-colombianas, são vários povos que já habitavam e se destacavam, principalmente os astecas, incas e os maias. Quem eram os astecas? Eram mexicanos e essa descoberta deles aconteceu a partir do século XII e eles desenvolviam a agricultura e eles dominavam algumas técnicas como engenharia, arte, astronomia, arquitetura e até medicina. E eles tiveram uma grande contribuição, que foi o desenvolvimento de um calendário solar com 365 dias. E eles tinham um forte exército. Já os incas, eles também estavam na região dos Andes e foi entre o século XII até o século XVI. E eles também dominavam a arquitetura e engenharia, também praticavam técnicas de agricultura inca e eles utilizavam muito ouro, atraindo assim o interesse dos espanhóis que se aproveitaram dos problemas internos do Império Inca para dominar a região no século XVI. Muito espertos esses povos. Já os maias, eles também eram do México e, diferentemente dos astecas e incas, os maias entraram em colapso no século XIII, antes da chegada dos europeus, muito antes isso aconteceu. E eles desenvolveram conhecimentos ligados à arquitetura, agricultura, matemática e até na escrita, que era baseada em símbolos. E nesse período aí no século XIII, nesse colapso que teve, acreditava-se que o fato principal tenha acontecido em virtude de uma severa seca que atingiu a região, vitimando muitos povos, a população praticamente toda. Com a chegada dos europeus, eles utilizavam iniciou-se então com as grandes navegações e a chegada de Cristóvão Colombo. Posteriormente, anos após, ele recebeu o nome de América, em homenagem ao navegador Américo Vespúcio.
teve duas datas importantes, que foram 1492 e 8 anos após 1500. Em 1492 aconteceu o início da colonização europeia na América, pois o Novo Mundo ele se tornou-se objeto de cobiça dos europeus, que eles achavam muito bonito e tinham grandes perspectivas de lucro em suas riquezas naturais. Já estavam cobiçando as terras americanas. E em 1500, no caso do Brasil, dia 22 de abril, aconteceu que as embarcações portuguesas comandadas por Pedro Álvares Cabral chegaram às terras costeiras e do atual estado da Bahia. E ao avistarem o Monte Pascoal, eles encostaram e foram descobrir essas novas terras. E atualmente essa região ela é uma área de preservação ambiental denominada de Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal. Tem algumas observações que devem ser levadas em consideração. Primeiro, que a colonização concreta, de fato, ela só foi acontecer no Brasil em 1533. Até então, os portugueses eles demonstravam mais interesse pelo comércio com o Oriente. Outro fato interessante também foi que influenciou essa colonização foi o descontentamento de outras nações europeias, principalmente França e Holanda, em relação ao monopólio português que era do Brasil. E com isso, esse fato ele ameaçou a hegemonia, a igualdade da exploração de nosso território. Assim, para não perder as terras e os recursos minerais, a colonização brasileira ela acabou que foi sendo concretizada a partir desses dois fatos que aconteceu. Esse foi o resumo da aula da unidade 4, Colonização e Conquista da América. Espero que vocês entendam e eu irei colocar uma atividade também no portal de fixação do conteúdo. Bons estudos para vocês!